Estados Unidos tem mais de 10 mil suboficiais que não passaram por treinamento militar, diz mídia. O Exército dos Estados Unidos promoveu temporariamente durante a pandemia mais de 50 mil suboficiais que ainda não tinham completado seus cursos. No entanto, para um número significativo deles, a situação ainda permanece a mesma. O Exército dos Estados Unidos promoveu mais de 10 mil suboficiais nos últimos 2 anos que ainda não concluíram as academias de formação e treinamento militar exigidos, revelou um relatório citado pelo portal militar.com. Durante a PAN-C-19 em 2021, foi promulgada uma política que permitiu que os suboficiais fossem promovidos sem os cursos, com o Exército dos Estados Unidos permitindo avançar cerca de 52 mil suboficiais. No entanto, 10.588 deles, ou cerca de 20%, ainda não concluíram seus cursos para manter o seu novo posto. De acordo com os dados do Exército obtidos pela mídia citados na sexta-feira, 19 de 1 de 2024, os suboficiais deveriam perder sua posição em consequência disso, mas o Militar.com determinou que o Exército norte-americano não queria emitir um número tão grande de despromoções de uma só vez. Além disso, os suboficiais têm enfrentado grandes dificuldades em agendar tempo para as escolas necessárias, onde os cursos podem durar pelo menos um mês, devido às vagas limitadas e os constantes destacamentos, continuou ele. O Exército disse à emissora Fox News em uma declaração enviada por e-mail que estava revendo o assunto. Estamos realizando uma revisão de todos os soldados, com exceção à política STEP, política de selecionar, treinar, educar e promover, antes da suspensão, diz o comunicado. À medida que alinharmos as políticas, garantiremos que estamos cuidando dos soldados, informando os comandantes, as unidades ou soldados sobre as mudanças e corrigindo quaisquer ações que contrariam a suspensão da política STEP. Rússia desenvolve um manto de camuflagem inovador para tornar soldados invisíveis no campo de batalha. O novo traje de camuflagem, que deve ser lançado antes do final de janeiro, apresenta um tecido de última geração que ajudará os soldados russos a enfrentar com sucesso os termovisores. A empresa russa Raiden X está finalizando os testes de um manto de camuflagem avançado projetado para proteger as tropas russas do equipamento
divisão térmica ucraniano na operação especial. Estamos desenvolvendo um produto capaz de desfocar a silhueta de uma pessoa. Este é o nosso know-how exclusivo baseado em tecido de revestimento com certa composição. Disse o representante da empresa, fornecer mais detalhes do equipamento. Segundo Aider X, o princípio de funcionamento do novo traje é proteger a temperatura do ambiente do objeto. Graças ao material inovador, a capa pesa apenas 350 gramas, o que significa que cabe facilmente em um bolso. De acordo com o representante, essa é uma característica importante, dado que o peso da munição de um soldado pode chegar a 70 kg. Um peso maior afeta a mobilidade de um soldado. Nosso produto é projetado para ser usado em vários tipos de casacos de camuflagem, dependendo do terreno, floresta, deserto, zonas urbanas, etc., sublinhou o representante. Ele ressaltou que, em comparação com todos os trajes de camuflagem usados atualmente pelas forças russas na operação especial, o produto da Raiden X é muito eficaz em termos de ajudar um soldado a enfrentar um termovisor do inimigo. A empresa acrescentou que os testes de novo manto devem ser concluídos antes do final de janeiro. Míssil balístico intercontinental Sarmat não alterará equação estratégica com os Estados Unidos, afirmou Moscou. O míssil Sarmat está substituindo o míssil Voevoda, senhor da guerra, e como disse uma vez o presidente russo Vladimir Putin, esta arma fará com que os inimigos de Moscou pensem duas vezes antes de fazer algo estúpido. Colocar o míssil balístico intercontinental Sarmat em serviço de combate não vai alterar a equação estratégica com os Estados Unidos, uma vez que a introdução de novos mísseis estava alinhada com o Tratado Novo START, mesmo antes de um acordo ser suspenso, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. Colocar esse sistema em serviço de combate não altera a equação estratégica. As forças nucleares estratégicas da Rússia são um organismo que respira, que se adapta. A sua composição das forças nucleares é adaptada de acordo com os programas de modernização, não só através da inclusão de novos sistemas, mas também através do desmantelamento gradual dos sistemas mais antigos, explicou Ryabkov. Ele acrescentou que não haveria fortes flutuações quantitativas, o que significa que a Rússia está utilizando uma abordagem passo a passo no desenvolvimento das suas forças nucleares estratégicas. O Sarmat é considerado a arma mais mortal da Terra, pois pode atacar qualquer lugar e é extremamente difícil de interceptar. Em fevereiro de 2022, Putin anunciou que Moscou estava suspendendo a sua participação no Tratado Novo START, o que não implicava uma retirada total do acordo. O presidente russo explicou que os Estados Unidos e outros países ocidentais pretendem infligir uma derrota estratégica à Rússia. O Novo START, Tratado de Redução de Armas Estratégicas, impõe restrições aos arsenais nucleares russos e norte-americanos. Segundo o acordo, Moscou e Washington poderiam ter cada um 700 mísseis, 800 lançadores e 1.550 ogivas posicionadas. As autoridades russas sublinharam repetidamente que Moscou, como potência nuclear responsável, nunca será a primeira a retomar os testes nucleares, mas estará pronto para as respostas espelhadas. Combinação de drones da Rússia destrói todos os tipos de armas das forças ucranianas, revela a revista. O exército da Rússia usa uma combinação de drones de reconhecimento Orlan 10 e de ataque Lancet para destruir todos os tipos de armamentos das forças armadas da Ucrânia, escreve o ex-presidente do Conselho de Administração do Google, Eric Schmidt, em um artigo na revista Foreign Affairs. A Rússia usa uma combinação de dois drones de produção doméstica, composta por um drone de reconhecimento Orlan 10 e um drone de ataque Lancet, para destruir tudo, desde sistemas de artilharia caros a aviões de combate e tanques, diz o artigo. De acordo com Smith, a Ucrânia começou a ficar para trás dos desenvolvimentos russos na área desse tipo de armamentos. Ela também referiu à ameaça que os sistemas de guerra eletrônico russos representam aos militares da Ucrânia. Graças a esses meios, as tropas da Rússia bloqueiam o funcionamento dos drones do adversário. Recentemente, a Business Insider relatou que as forças armadas da Ucrânia já não podem usar eficazmente os drones civis básicos na zona da operação militar, especial devido ao uso de sistemas de guerra eletrônica pela Rússia. Em dezembro, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, relatou que na zona de operação militar especial foram treinadas mais de 1.700 equipes de drones e mais de 1.500 operadores de drones. Os Estados Unidos começaram formação de administração colonial na Ucrânia, diz a inteligência da Rússia. O Serviço de Inteligência Externa deu suas conclusões sobre a situação na Ucrânia.
que diz ter ficado mais independente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tentando formar uma administração colonial na Ucrânia, disse a assessoria de imprensa do Serviço de Inteligência Externa da Rússia. Como parte da linha de vassalagem total da Ucrânia, os Estados Unidos passaram a formação de uma administração essencialmente colonial no país. Disse o comunicado que citou o Sergei Naryshkin, chefe do serviço. De acordo com o plano de Washington, ela constituirá de ucranianos treinados no Ocidente, jurados aos interesses americanos, acrescentou o Serviço de Inteligência russo. Segundo a declaração, a informação disponível para os Estados Unidos é capaz de destruir Vladimir Zelensky como presidente. Nessas condições, ele continuará dançando conforme a música de seus senhores americanos, apontou o serviço. Anteriormente, Naryshkin diz que, de acordo com as informações que chegaram ao serviço de inteligência, a liderança dos Estados Unidos está aumentando a dependência vassala de Kiev em relação a Washington. Lembrou o serviço de imprensa. Tal se manifesta no fato de que os conselheiros dos Estados Unidos estão representados em todas as principais agências do governo ucraniano. Esse formato é semelhante à maneira como os anglo-saxões do Império Britânico enviavam agentes políticos às suas colônias para realmente gerir e controlar as atividades das autoridades locais, afirmou também o serviço de inteligência russa. Quais equipamentos de alta tecnologia protegem tanques russos durante os combates? Pergunta. Conflitos em todo o mundo confirmam um fato simples. O tanque de batalha principal pode ser uma arma potente, mas não é de modo algum invencível. A fim de não ser vítima de drones ou mísseis antitanque, um tanque precisa ser equipado com defesas sofisticadas que aumentem a capacidade de sobrevivência do veículo blindado. Então, que medidas de alta tecnologia a Rússia, que possui uma das maiores forças de tanques do mundo, aplica para manter suas forças blindadas fora do perigo? Pergunta. Sistema de proteção ativa. Um sistema de proteção ativa é um elemento projetado para interceptar projéteis que chegam, detectando-os atempadamente e disparando contra eles com projéteis próprios. O recém-desenvolvido sistema de proteção ativa Arena-M pode detectar ameaças que chegam e derrubá-los antes que eles atinjam o tanque, a um alcance de até 50 metros, disparando munições de fragmentação que detonam no ar e destroem projéteis do adversário como uma salva de estilhaços. Blindagem reativa. Mesmo que o projeto consiga contornar o sistema de proteção ativo de um tanque, muitos tanques modernos apresentam mais uma camada de defesa, a armadura reativa. A armadura reativa é essencialmente composta por uma camada de pequenos containers semelhantes a uma caixa que contém uma carga explosiva e placas de metal especialmente moldadas. Quando o projeto ataca uma armadura reativa, a carga dentro do container detona a explosão resultante, e a explosão resultante destrói a ameaça antes que ela possa penetrar na armadura do tanque. Sistema antidrone. Recentes conflitos armados revelaram que os tanques podem ser particularmente vulneráveis a munições vagantes e a ataques de drones kamikaze. Mas de que serve um drone se ele ficar desativado antes de atingir o alvo pretendido? Pergunta. Aqui entra em ação o sistema antidrone Sanyan, que foi recentemente avistado em tanques russos que operam na zona de conflito ucraniano. O referido sistema é capaz de criar uma espécie de cúpula protetora em torno do veículo em que está instalado, suprimindo sinais de drones inimigos e tornando tal veículo aéreo incapaz de visar um tanque. Radar e camuflagem térmica. Por último, mas não menos importante, a Rússia desenvolveu Nakidka Manta, ou capa, um tecido especial produzido pelo Instituto de Pesquisa Científica de Ácido da Rússia. Ao ser envolto em um tanque ou algum outro veículo blindado, esse tecido torna muito menos visível para radares e sistemas de imagem térmicas. Além disso, o Nakidka serve como um manto de camuflagem convencional. Ucrânia copia a linha defensiva da Rússia em ofensiva fracassada de jornal. A Ucrânia mudou sua estratégia militar para fortalecer as defesas, copiando as táticas anteriormente utilizadas pelas forças russas. As forças ucranianas estão envolvidas em um vasto esforço defensivo, copiando estratégias outrora aplicadas exclusivamente por Moscou, informou o The Telegraph. Abrangendo mais de 960 quilômetros, a Ucrânia tem agora uma rede de trincheiras, barreiras de concreto e centros de comando subterrâneos, marcando uma mudança significativa de operações ofensivas para operações de defesa ativa, inspirando-se na linha defensiva usada pela Rússia, um formidável sistema de defesa russo de trincheiras, armadilhas para tanques e campos minados que impediram os avanços ucranianos. As novas defesas de Kiev estão replicando essas medidas. A adoção dessas táticas pela Ucrânia evidencia um exercício de equilíbrio complexo, ao mesmo tempo que visa fortalecer suas posições e estabelecer uma necessidade urgente de manter a mobilidade e a capacidade ofensiva. Essa adaptação
a uma estratégia defensiva, é um reconhecimento das limitações inerentes à atual postura militar da Ucrânia. Vale ressaltar que no início de janeiro, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse que a Rússia continuará atingindo consistentemente os objetivos da Operação Militar Especial. Ele relatou que em 2023 as perdas das Forças Armadas da Ucrânia excederam 215 mil homens e 28 mil peças de armamentos. China compra 40 bilhões em equipamentos de chips para superar as restrições dos Estados Unidos de mídia. A importação de máquinas para a fabricação de chips cresceu 14% no ano passado, antes das novas restrições do mercado ocidental a Pequim. De acordo com a Bloomberg, as importações chinesas de máquinas para a fabricação de chips aumentaram no ano de 2023, à medida que as empresas aumentaram os investimentos na tentativa de contornar os esforços liderados pelos Estados Unidos para prejudicar a indústria e semicondutores do país. As importações de maquinário sensível ao setor para a produção de chips de computador aumentaram 14% em 2023, para quase 40 bilhões, o segundo maior montante em valor registrado em dados que remontam a 2015, de acordo com os cálculos da mídia baseados em dados alfandegários oficiais, mesmo com uma queda de 5,5% das importações chinesas totais no ano passado. O aumento das aquisições do setor destaca a importância que o governo chinês atribui à indústria. As empresas chinesas de chips estão investindo rapidamente em novas fábricas de semicondutores para tentar melhorar as capacidades do país em contornar os controles de exportação impostos pelos Estados Unidos e seus aliados, que veem o avanço chinês na indústria como uma ameaça comercial ao setor de alta tecnologia. As importações chinesas provenientes dos Países Baixos dispararam no ano passado, antes dos novos controles de exportação que limitarão ainda mais a capacidade de empresas como a Semiconductor Manufacturing International Corporation. Mesmo antes das restrições entrarem em vigor, a empresa holandesa ASML Holding NV cancelou os envios de algumas de suas máquinas tops de linha para a China, a pedido do governo dos Estados Unidos, de acordo com a apuração da mídia. Mais de 300 mercenários franceses estiveram na Ucrânia, restam 50, diz fonte a Sputnik. Uma fonte detalhou a Sputnik as características de alguns dos combatentes franceses pró-Kiev, com alguns deles pertencendo à 11ª Brigada Aerotransportadora das Forças Terrestres da França. Mais de 300 mercenários franceses chegaram à Ucrânia desde o início da Operação Militar Especial para participar dos combates, relatou uma fonte a Sputnik. Alguns deles serviram no 2º Regimento de Paraquedistas da Legião Estrangeira da 11ª Brigada Aerotransportadora das Forças Terrestres da França. Localidade de Calvi, na ilha de Córcega, contou ela. De acordo com a fonte, cerca de 130 mercenários foram destruídos em combate e até 170 outros deixaram a Ucrânia. Em janeiro deste ano, havia 50 militantes da França na zona de operação militar especial, acrescentou a fonte. Segundo ela, os mercenários estrangeiros fazem parte da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia. Voluntários franceses da organização Donbass SOS entregaram nesta segunda-feira a Sputnik uma lista parcial de mercenários compatriotas que estavam na Kharkovia. No momento do ataque russo no local, a lista inclui 13 pessoas com idade entre 24 e 49 anos. Do colonialismo ao neocolonialismo, o que mudou e o que permaneceu o mesmo? Pergunta. A Revolução Industrial e a expansão das atividades econômicas na Europa foram os principais fatores por trás dos processos de colonização. Hoje, o novo projeto colonizador começa a dar as caras no sistema internacional, dessa vez bem mais insidioso do que o primeiro. Antes de mais nada, nunca é demais lembrar que em séculos anteriores as potências coloniais europeias justificavam a necessidade de manutenção de seus impérios ultramarinos com base em uma suposta missão civilizatória, cujo objetivo seria introduzir formas mais sofisticadas de organização política e de produção econômica em diferentes regiões. Ora, a motivação ideológica básica para o colonialismo se baseava, entre outras coisas, na falsa ideia de que os europeus levavam a civilização para outros povos e espaços fora do continente. No entanto, o colonialismo nada mais era do que um empreendimento econômico concebido para lucrar com a exploração e a expoliação de diferentes civilizações espalhadas pelos 4 cantos do planeta. Com o advento da Revolução Industrial na Grã-Bretanha, na segunda metade do século XIX, e a modernização de outras potências europeias na sequência, o aumento vertiginoso de atividades econômicas de países como França, Bélgica, Holanda, Alemanha e a própria Grã-Bretanha, fez com que promovesse a expansão de seus domínios políticos pelo globo. Ao estabelecer seus impérios globais, esses estados passavam a contar
com a importação de produtos primários baratos das colônias, que então importavam produtos manufaturados da Europa em uma relação claramente desigual e injusta. Apesar desse estado de coisas ter proporcionado a propagação de ferrovias, tecnologias, infraestruturas e técnicas de gestão política para os países colonizados, beneficiou principalmente as potências colonizadoras europeias. Não sem razão, o resultado desse período histórico, a formação como a colonização moldou o destino de diversos povos e civilizações do mundo. Hoje continua a ser uma questão importante na pauta de discussões políticas nos países em desenvolvimento. Certos círculos acadêmicos nas ex-colônicas pertencentes aos que ficou conhecido como Sul Global debatem sobre o que poderia ter acontecido aos estados colonizados caso tivesse a chance de se desenvolver de uma forma autônoma e sem a intervenção do Ocidente. Hoje, mais uma vez, os países ditos avançados do Ocidente retomaram o pensamento de que representam a vanguarda política, social e econômica da humanidade. Pressupõe-se então a existência de um conjunto de valores básicos fundamentais na experiência europeia e na norte-americana, que em tese seriam partilhados por toda a humanidade. A visão dominante por trás desse projeto neocolonial visa, por sua vez, mudar o comportamento das demais sociedades, encorajando-as a adotar um modelo social individualista e progressista, e econômico e liberal de livre mercado ocidental. A partir daí justificam-se percepções e preconceitos sobre o que é ser desenvolvido e o que fazer para que países em desenvolvimento alcance, por fim, um padrão de vida similar ao do Ocidente. Enquanto isso, essa mais recente empreitada neocolonial visa manter uma relação de hierarquia internacional na qual a América do Norte e os países da Europa Ocidental continuem no topo da administração dos processos globais mais relevantes. Em resumo, esse novo estado de coisas é sustentado justamente pela posição desigual entre o Ocidente e os chamados países em desenvolvimento do sistema internacional. Outro fenômeno importante advindo da situação é o da intervenção humanitária por parte dos países europeus e dos Estados Unidos em prol da manutenção da paz. Aqui a importância de conceitos como consentimento e respeito à integridade territorial dos Estados e o não uso da força perde a sua utilidade e eficácia em função da interpretação ocidental de que é necessário intervir unilateralmente em certos países e regiões, se o intuito for o de impedir a violação de direitos humanos. Tais intervenções ocorreram ao longo dos anos de 1990 e 2000 nos Balcãs, no Oriente Médio e no Norte da África, causando resultados catastróficos com o aumento da violência e a estabilidade política regional. Ainda assim, o Ocidente justifica seu projeto neocolonial em função da defesa de valores ditos universais, que, a depender do caso, devem ser defendidos até mesmo pela via militar. A promoção desses valores, no entanto, implicou somente em dois sofrimentos para as populações dos estados afetados pela política de intervenção ocidental em seus assuntos domésticos. Essas ações, portanto, demonstram o teor do imperialismo cultural do atual Ocidente. Trata-se de uma espécie de neocolonialismo civilizatório que une a visão liberal europeia com as prescrições dos neoconservadores americanos sobre a necessidade de exportar a democracia estadunidense pelo mundo. Para além disso, tanto a Europa como os Estados Unidos também utilizam ferramentas de coerção financeira e política, como as sanções e o isolamento diplomático, cujo intuito é o de alterar o comportamento de países submissos aos seus novos ditames neocoloniais. Apesar de, em termos jurídicos, os estados serem reconhecidamente soberanos e independentes, sua posição militar e econômica no sistema pode torná-los mais ou menos vulneráveis a essas chantagens do Ocidente. Seja como for, a luta política pela emancipação dos países historicamente colonizados continua e dependerá justamente da superação do insatisfatório padrão de vida de suas populações, bem como da diversificação de suas economias. Por outro lado, a emancipação quanto ao neocolonialismo dependerá obrigatoriamente da defesa dos valores e das tradições culturais autóctones dos mais diferentes povos, em oposição a quaisquer tentativas ocidentais de homogeneizar as ideias e o comportamento de todo o planeta. Afinal, não há necessidade de se parecer com o Ocidente. Ser diferente não é ser inferior, significa apenas manter a própria identidade. Grupos como o BRICS e o G20 vêm demonstrando que essa consciência está cada vez mais forte e mais presente. Aliás, eles também servem para pôr limite ao neocolonialismo ocidental, que apesar da nova roupagem, continua tão prepotente e pretensioso como o colonialismo de séculos passados. Forças Armadas venezuelanas garantem que a ExxonMobil financia planos para assassinar Maduro. As Forças Armadas venezuelanas garantem que a ExxonMobil financia planos para assassinar Maduro. Nesta segunda-feira, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopes, afirmou em coletiva à imprensa transmitida ao vivo nas redes sociais que a petrolífera norte-americana ExxonMobil financia as tentativas de assassinato contra o presidente Nicolás Maduro reveladas pelo governo, com o objetivo de tomar o território de Esequibo em disputa com a Guiana.
Ouço dizer que foi financiado pela ExxonMobil para que, uma vez concluída a tarefa expressa nesses episódios conspiratórios, a tarefa de assassinar o presidente constitucional da República Bolivariana da Venezuela, nosso comandante em chefe, ele fosse tirado do jogo, abrindo caminho para a tomada do território de Esequibo, declarou. Pelo menos 32 pessoas foram presas pelas autoridades venezuelanas na manhã de hoje, acusadas de participar de um complô para assassinar o presidente do país, Nicolás Maduro, informou o procurador-geral do país, Tarek William Saab. De acordo com o Saab, os suspeitos participaram de 5 planos de conspiração planejados desde maio de 2023 para assassinar Maduro, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, e outras lideranças governamentais, além de atacar instalações militares. Na última quarta-feira, autoridades das forças de segurança da Venezuela prenderam um homem suspeito de estar envolvido na conspiração. De acordo com a nota oficial do governo venezuelano, Víctor Vanegas fazia parte de um núcleo que buscava transformar o Estado no epicentro de ações violentas. Em 15 de janeiro, Maduro denunciou o desmantelamento de 4 conspirações que tinham como objetivo assassinar, os quais foram planejados pelos Estados Unidos e pela Colômbia. Modelo híbrido de soft power blinda a China de tentativas externas de desestabilização, diz analista. Em entrevista ao podcast Mandioca, da Sputnik Brasil, especialista explica que o modelo chinês combina ações para dentro e para fora da China, de forma a fortalecer os elementos da cultura chinesa e filtrar a entrada de influência estrangeira no país. Que a China é uma potência econômica, não há dúvida. Um país que décadas atrás registrava um alto índice de pobreza e cujos produtos eram considerados de má qualidade, conseguiu reverter essa situação e hoje é um ator global crucial para a estabilidade da geopolítica da economia mundial. Nos últimos anos, Pequim tem obtido outro sucesso, fazer da cultura chinesa um elemento crucial para o soft power chinês, quebrando a hegemonia do estilo de vida ocidental, propagandeado por Estados Unidos e Europa. O efeito faz parte de um esforço do governo do presidente chinês Xi Jinping, que recentemente mencionou a diplomacia cultural chinesa como um instrumento fundamental da política externa. O objetivo é aproximar a China de outros povos por meio de seus valores. Para entender qual a forma do sucesso da diplomacia cultural chinesa, o podcast Mundial da Sputnik Brasil conversou com Paulo Menekele, membro fundador da rede Observa China, autor do livro Diplomacia Cultural Chinesa e Instrumentos da Estratégia da Inserção Internacional da China no século XXI. Qual a diferença entre o soft power e o hard power? Pergunta. Menekele lembra que os conceitos de hard e soft power foram criados pelo cientista político americano Joseph Nye. Enquanto o hard power abrange o poder militar e econômico como método de convencimento, o soft power usa elementos culturais de consumo. Ele cita como exemplo os elementos usados pelos Estados Unidos. O conceito de soft power, para Joseph Nye, ele é derivado da cultura, quando os países olham a sua cultura e falam: nossa, que legal essa cultura, quero fazer igual, quero seguir esse país, quero ser como ele, quero tomar Coca-Cola, quero assistir cinema de Hollywood, jogar poker. Quando a China começou a investir em soft power, pergunta. Ele afirma que o grande marco para o investimento massivo da China em soft power foram os anos 2010, na esteira das Olimpíadas de Pequim em 2008. Esse processo de atração de grandes eventos internacionais é tradicionalmente uma forma de exercer poder brando, exercer soft power. O Brasil faz isso também. É uma forma muito tradicional, muitos países do mundo fizeram isso. As Olimpíadas têm esse elemento bastante marcante. Ele afirma que Pequim decidiu elevar o investimento em soft power por considerar que o país não conseguiu usar tão bem aquele capital que teve com as Olimpíadas. Isso porque, embora tenha empregado esforço para construir o estádio Ninho do Pássaro e para realizar cerimônias de abertura e encerramento marcantes, o evento acabou ficando marcado internacionalmente por protestos. Tinha a questão do Tibete, tinha a questão do Dalai Lama, tinha uma série de questões políticas para as quais a mídia ocidental teria dado mais atenção do que a verdadeira mensagem que a China queria passar. A interpretação chinesa com as Olimpíadas, uma ideia de superação, de união e tudo mais, de desenvolvimento que a China queria mostrar para o mundo. Ele afirma que a partir daí a China passou a investir muito pesada nas suas mídias no exterior. Em 2012, por exemplo, tem a abertura de um escritório da CCTV para a televisão central da China, que é a grande televisão da China, no Quênia e na Nairobi. Então é colocado em prática a ideia da CCTV África, começa a abertura de uma relação mais próxima com a América Latina, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, a aplicação da presença da mídia chinesa. O especialista acrescenta que o objetivo de Pequim era seguir a cartilha dos países do Ocidente, que costuma gastar uma alta quantia para promover sua cultura no exterior. E cita como exemplo a Aliança Francesa, que tem mais de 120 anos e é um instituto pensado para promover o francês.
para promover a cultura francesa e teve um gasto muito grande por parte do governo francês para isso. São gastos mais tradicionais, talvez, por isso, até mais visíveis para a gente no Ocidente, que está mais acostumado a lidar com essas outras presenças todas, mas a China tem investido muito de forma constante e crescente. De acordo com McKelly, embora ainda não consigam competir igualmente com a indústria cinematográfica americana, a China tem conseguido sucesso em investimentos de firmas privadas como a Huawei e a Tencent, dona do TikTok, e de jogos eletrônicos famosos como League of Legends. Ele afirma que isso leva ao desenvolvimento de marcas, um elemento importante do soft power. Se eu precisasse falar de bate-pronto, uma bebida da China, talvez eu tivesse dificuldades. Mas uma marca de tecnologia a gente já começa a falar com mais facilidade. Então eu acho que esses são todos elementos que mostram que a China vem investindo em constância, de uma forma crescente também em soft power. Qual o objetivo do Instituto Confúcio? Pergunta. Ele acrescenta que outra arma do soft power chinês são os Institutos Confúcio, que são dedicados à divulgação da cultura chinesa, que ampliaram sua presença em vários países a partir de 2004, em especial nos Estados Unidos. Porém, Manipelli afirma que os Estados Unidos passaram a reagir à presença chinesa por entender se tratar de uma ameaça contra a sua hegemonia. Eles, a China, tinham 500 institutos Confúcio no mundo todo. Quase 130 estavam nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eram o lugar de destino principal. Mas, principalmente durante o governo Donald Trump, houve um fechamento em massa de institutos Confúcio por uma questão política mesmo. Por um enfrentamento que estava acontecendo ali, político em relação à China, uma desconfiança generalizada em relação a pessoas chinesas, inclusive com discursos bastante preocupantes, até mesmo xenofóbicos, do Trump, presidente dos Estados Unidos. E houve um fechamento de 100 desses 130 institutos Confúcios, sobraram 30. Ele afirma que o mesmo ocorreu em com veículos de mídia chinesa que passaram a ser acusados de ser veículos de propaganda. Essa tendência, no entanto, poupou o cinema. Por que o caso do cinema é diferente? Pergunta. Porque a China é o maior mercado cinematográfico do planeta. Então, desde 2016, a China tem a maior quantidade de salas de cinema no mundo. Desde 2020, a China é o maior mercado cinematográfico do planeta em número de bilheteria mesmo. Em valor de bilheteria. Isso faz com que Hollywood dependa muito do mercado chinês. Como funciona o sistema da China? Pergunta. Manipelli explica que uma das marcas do soft power chinês é a presença muito forte do Estado, na promoção de seus instrumentos. Joseph Nye, por exemplo, que é quem cria o conceito de soft power, ele fala que há muito Estado no soft power chinês e por isso o soft power chinês não faz tanto sucesso fora da China. Segundo ele, o que o Estado chinês poderia fazer para crescer, fomentar o soft power da China, seria sair do caminho e deixar a própria sociedade civil se manifestar, porque, para ele, tudo de soft power é um pouco derivado da sociedade civil, o que gera algumas críticas direcionadas a Nye. Porque valores políticos e política externa, principalmente, são esferas onde há uma presença muito grande do Estado. Convenhamos que a política externa é majoritariamente estatal, principalmente nos Estados Unidos. O especialista acrescenta que, de toda forma, na China, o Estado está presente em quase todas essas dinâmicas, inclusive na cultura. Isso nos leva, talvez, para um último grande marco que diferencia o soft power chinês, que é essa ideia de um soft power de mão dupla, soft power tanto para fora quanto para dentro. Segundo Manipelli, a China percebeu a importância de promover o soft power de maneira interna após o exemplo da Alemanha Oriental. Joseph Nye fala no livro dele, um dos iniciais. Ele fala que antes de o muro de Berlim ter sido derrubado pelas marretas, ele já havia sido perfurado pela cultura dos Estados Unidos. Então os alemães de Berlim Oriental já dançavam como Elvis Presley, já tinham sido contaminados pela cultura estadunidense, explica Manipelli. Quando esses textos de Joseph Nye são traduzidos para a China, boa parte dos analistas chineses viu ali inclusive uma cartilha falando: a gente tem que evitar que isso aconteça na China completa. O especialista aponta que dessa forma a China criou mecanismos para controlar o fluxo de entrada de elementos da cultura estrangeira no país, especialmente aqueles considerados de potencial desestabilizador. Esse soft power chinês coíbe a entrada no país. Ele determina o que pode entrar e, ao mesmo tempo, ele também tenta fazer um fortalecimento daquele que deve ser mais divulgado ou não, ou daquele que tem apoio governamental. Então, filmes, por exemplo, os filmes que são exibidos, produzidos, filmados e vão ao cinema da China, todos eles têm que ter o selo do dragão, que é o selo da aprovação oficial do governo. Segundo Menekele, essa razão
Essa mão dupla do soft power chinês é difícil de pensar do ponto de vista de uma análise da política internacional, mas faz muito sentido do ponto de vista chinês, dado o histórico do soft power norte-americano. A China viu nisso um alerta para a importância de se proteger contra esse imperialismo cultural dos Estados Unidos. Ele afirma, no entanto, que a China nem de longe é o único país que fez ou faz isso, e ressalta que há algumas análises de implementação de cota de tela em países europeus, inclusive para coibir a presença massiva de Hollywood logo no pós-Segunda Guerra. Enfim, tem muita coisa. O próprio fortalecimento da Coreia do Sul, por exemplo, na indústria cultural se dá no final da década de 1980, quando havia uma rejeição dessa presença massiva da cultura estadunidense ali, e se queria proteger e fomentar a indústria local. Muito disso, não é só a China que faz isso, mas de novo, a dimensão chinesa talvez nos chame a atenção. Para isso, nos faça ver essa ideia da utilização do soft power com mais interesse do que só o conceito original. Como o soft power do Brasil entra na China, pergunta. Questionado sobre se a cultura brasileira consegue permear as barreiras do soft power para dentro da China, ele afirma que um dos exemplos mais clássicos é a introdução da Bolsa Nova no país, mas também cita avanços nos eventos internacionais como a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas de 2016. Ele aponta ainda que as novelas brasileiras, em especial Escravizaura, que ele afirma ter feito grande sucesso na China. Escravizaura fez um sucesso estrondoso na China, até hoje as pessoas mencionam Escravizaura. Quando você vai falar lá, vai falar com algum diplomata chinês, o cara tem uma chance muito grande. Depois que você falar que é do Brasil de mencionar Escravizaura, ele acrescenta que a dupla sertaneja milionária José Rico também fez grande sucesso no país, com a música Nessa Longa Estrada da Vida, que ganhou destaque na China por conta do filme brasileiro Na Estrada da Vida, de Nelson Pereira dos Santos, do qual é trilha sonora. A China ficou muito tempo fechada para o cinema hollywoodiano, mas vinham filmes estrangeiros, principalmente de países que tinham algum alinhamento, ou filmes que tinham um alinhamento com aquela ideologia ali. É um cinema de contracultura, e um cinema de contracultura no Brasil, enfim, um cinema novo e tal, que é um cinema que mostrava outros tipos de narrativas. Foi considerado ali na China, naquele momento. Explica, o filme Na Estrada da Vida fez muito sucesso. A história daqueles dois caras em um caminhão repercutiu na China. O milionário e o José Rico vão para a China e foram feitas muitas matérias interessantes sobre isso. Se você der um Google, você consegue sempre achar milionário José Rico na China. Eles começaram a fazer shows lotados. E até hoje o pessoal na China menciona o milionário José Rico, acrescenta. Em contraponto, ele destaca que a China também vem ampliando a presença no Brasil e cita como exemplo a plataforma de exibição gratuita de filmes Chinazone, que foi lançada há 2 anos no país. A gente tem um monte de mostras de cinema da China no Brasil, que é muito longe. Mas a gente quer ver também cada vez mais a cultura brasileira na China de uma forma mais organizada. Assim como a China se dedica muito à sua diplomacia cultural, a promoção de seu soft power é importante. Que se dê do lado brasileiro também, explica Menechelli. Ele acredita que o Brasil recentemente passou por um período de desvalorização da cultura que contou com a extinção do Ministério da Cultura, mas que agora o país vivencia a retomada do incentivo à cultura. Imagino que seria a promoção da cultura brasileira no exterior, quando se desconsiderava a importância da cultura dentro do Brasil, inclusive. Mas agora que a gente volta a ter uma valorização da cultura, quem sabe não seja o momento de novo de investir nessa promoção de cultura brasileira no exterior, na valorização da cultura brasileira, conclui o especialista. Após negativo de Paris sobre mercenários franceses na Ucrânia, Moscou dispara distantes do povo. As forças armadas da Rússia conduziram um ataque preciso a uma instalação em Kharkov na semana passada, visando com sucesso uma base de mercenários franceses e de outras nacionalidades. Mais de 60 mercenários foram neutralizados e aproximadamente 20 foram feridos. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, criticou o ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Sejourne, por negar a presença de mercenários franceses na Ucrânia, acusando-o de ignorar a verdade e de perder contato com a população francesa. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores francês disse que a informação sobre um ataque russo a mercenários franceses em Kharkov é uma manipulação russa desajeitada, acrescentando que Paris não estava utilizando mercenários. O ministro das Relações Exteriores, que é um profissional ou simplesmente um homem que não é indiferente, não inventaria nada sobre manipulações russas, não negaria a realidade, obteria todas as informações sobre os cidadãos franceses,
disse Zakharov ao ser questionado sobre se o governo francês está completamente distanciado do seu próprio povo. A representante acrescentou que, apesar de circular na mídia uma lista de cidadãos franceses que lutaram como mercenários contra a Rússia, Paris disse que essas pessoas não existem. O Ministério das Relações Exteriores da França dirá mais uma vez que não quer se envolver no destino do povo francês, não é? Perguntou ela retoricamente. Anteriormente, a Sputnik também descobriu que mais de 300 mercenários da França chegaram à zona de operação militar especial para lutar contra a Rússia. Em janeiro, apenas 50 deles permaneciam lá, tendo os restantes sido dizimados ou fugido. Ex-comandante da OTAN defende bombardeamento da Crimeia. Recentemente, o apoio ocidental à Ucrânia tem diminuído, deixando os responsáveis do regime preocupados com o futuro das capacidades de combate de Kiev. No entanto, apesar desta tendência, ainda existem figuras públicas no Ocidente que apelam a uma nova escalada e ao envio de mais armas pesadas para a Ucrânia. Numa declaração recente, o general americano reformado Philip Breedlove, antigo comandante da OTAN na Europa, afirmou que o Ocidente deveria enviar armas pesadas para Kiev para permitir ataques intensos à região da Crimeia. Segundo Breedlove, só atacando as posições russas no Mar Negro é que a Ucrânia conseguirá fazer com que Moscou repense a sua postura. Breedlove classificou a Crimeia como um centro de gravidade, o terreno decisivo da guerra. Para ele, a chave para derrotar a Rússia é atingir a Crimeia tanto quanto possível. Ele acredita que quanto mais ataques na região, mais a Rússia será afetada e forçada a recuar em toda a zona de conflito. Assim, face ao iminente esgotamento das capacidades militares da Ucrânia, o general aconselha que a OTAN volte a enviar armas a um nível massivo, principalmente mísseis de longo alcance que permitam ataques profundos à Crimeia. Se permitirmos que a Ucrânia seja capaz de atacar a Crimeia de forma generalizada, persistente e precisa, a Rússia será forçada a repensar sua postura naquele país. Ataque-os repetidamente e destrua-os, disse ele. A opinião de Breedlove há muito é compartilhada por outros oficiais. Neutralizar as posições russas na Crimeia tem sido uma missão ucraniana desde 2022, tendo ocorrido vários ataques mal sucedidos na região. Um dos principais objetivos é destruir a ponte Kerch, considerada a chave logística da Crimeia. Não por acaso que lançou ataques terroristas na ponte, matando civis, mas não causando grandes danos à infraestrutura. Não só isso, mas o próprio general Breedlove já se tornou conhecido pela sua posição radical em relação à Crimeia. Em outubro do ano passado, publicou um artigo no meio de comunicação ocidental afirmando que bombardear a Crimeia era necessário para alcançar a vitória ucraniana. Ele apelou abertamente à destruição da ponte Kerch, rotulando-a de alvo legítimo. Na altura, também criticou todos os argumentos dos analistas sobre a necessidade de tomar precauções com esses ataques para evitar uma escalada do conflito. O Breedlove parece não se importar com a possibilidade de um aumento das hostilidades, afirmando que é necessário infligir danos à Crimeia, independentemente dos efeitos secundários. Várias pessoas com quem falei disseram que derrubar ou destruir a ponte Kerch seria um grande golpe para a Rússia. A ponte Kerch é um alvo legítimo. Sou engenheiro civil formado e conheço construção de pontes. Todas as pontes têm os seus pontos fracos e se forem direcionadas para o local certo, podem tornar a ponte Kerch inutilizável durante um período de tempo. Mas se quisessem derrubar a ponte, isso exigiria uma operação de bombardeamento mais dedicada. Ouço muitas pessoas a perguntarem se é correto a Ucrânia tomar medidas tão agressivas e se o Ocidente apoiaria isso. Mas eu não consigo entender esse argumento, disse na época. Também é necessário esclarecer que o cálculo estratégico por trás desse tipo de opinião está absolutamente errado. Acredito que ao aumentar a pressão sobre a Crimeia, os ucranianos obrigarão os russos a concentrar esforços na região, negligenciando as linhas de defesa no campo de batalha, facilitando o avanço territorial de Kiev. Com isso, seria supostamente possível que as tropas ucranianas chegassem ao Mar Negro avançando no terreno, revertendo o atual cenário militar. No entanto, esta mentalidade parece ingênua. A reação russa a possíveis ataques recorrentes à Crimeia não seria através de qualquer mudança abrupta na situação nas linhas de frente, mas sim através de um aumento exponencial de bombardeamentos contra alvos estratégicos em toda a Ucrânia. A doutrina militar de Moscou estabelece a artilharia como o principal fator no cenário de combate. Cada tentativa ucraniana de intensificar os combates, os russos reagem com artilharia pesada, neutralizando instalações militares, infraestruturas críticas e centros de decisão inimigos. Na prática, a Ucrânia está no impasse, pois sofre cada vez mais perdas cada vez que tenta reverter a situação. O país não consegue mudar o cenário, tendo como alternativa apenas as negociações de paz nos termos russos.
o que a OTAN, obviamente, não permite que Kiev faça. Além disso, é improvável que a Aliança Atlantista retome o envio de armas de longo alcance com grandes quantidades no futuro próximo, uma vez que os Estados Unidos estão profundamente envolvidos no conflito no Oriente Médio, diminuindo seu interesse na frente ucraniana. As eleições na Indonésia serão um momento decisivo para a geopolítica asiática. No próximo mês, os cidadãos indonésios votarão para escolher o seu novo presidente, considerando que a Indonésia é um estado-chave no chamado Sul Global, sendo o maior país islâmico do mundo, com expectativa de se tornar a sexta principal economia global nos próximos anos. As eleições serão, sem dúvida, importantes para o futuro do cenário geopolítico. A corrida presidencial está focada em dois candidatos. Por um lado, Prabowo Subianto, que é o atual ministro da Defesa e defende uma política externa equilibrada, fazendo da Indonésia uma espécie de ponte entre o Ocidente e as potências multipolares. Por outro lado, Anies Baswedan, ex-governador de Jakarta, endossado pelos Estados Unidos, que promete um alinhamento do seu país com o Ocidente. Subianto é um dos protagonistas da atual estratégia indonésia de procurar uma linha neutra no meio das tensões globais. Um exemplo desta vertente do país é o fato de a Indonésia ter participado recentemente em exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que aprofundou os laços econômicos com a China, tendo assinado um importante acordo de cooperação no ano passado. Além disso, outra característica interessante da mentalidade geopolítica indonésia é a procura do protagonismo regional, o que pode ser visto no fato de o país ter liderado recentemente os primeiros exercícios militares da ASEAN. Baswedan, no entanto, tem uma história pessoal de laços com os Estados Unidos, parece disposto a ajudar o país a tornar-se um aliado próximo do Ocidente. O candidato afirma que a sua intenção é implementar uma política externa baseada em valores, alinhando a Indonésia com um projeto liberal globalista ocidental, o que certamente criará uma série de problemas a nível regional, principalmente com a China. A Indonésia e a China têm rivalidades e disputas territoriais. No seu último mapa oficial, o governo chinês inclui zonas marítimas reivindicadas pela Indonésia, como as ilhas Natuna, que faz parte da China meridional. Apesar das diferenças, ambos os países estão envolvidos numa cooperação econômica benéfica, com Pequim a investir dezenas de milhares de milhões de dólares em empresas da Indonésia. Isto é um resultado direto das diretrizes soberanas e não alinhadas do atual governo, que Subianto promete reservar, enquanto Baswedan promete reverter. Como é sábio, vive-se atualmente um momento de tensões crescentes em todo o mundo, com os Estados Unidos a perder gradualmente a sua influência global num processo acelerado de multipolarização geopolítica. Nesse cenário, Washington está interessado em conquistar o maior número possível de aliados para compensar as constantes perdas resultantes da decisão de vários países de abandonar a esfera de influência americana. Particularmente, no que diz respeito à região asiática, o interesse dos Estados Unidos em obter o apoio de mais países é ainda maior, uma vez que a China é vista como um inimigo, razão pela qual os Estados Unidos precisam de parceiros locais para enfrentar Pequim. Baswedan pretende explorar as rivalidades do seu país com a China para justificar uma viragem para os Estados Unidos na política externa e fazer da Indonésia um representante do Ocidente na Ásia. É muito provável que, se vencer Baswedan, aproxime seu país das alianças militares anti-China lideradas pelos Estados Unidos na Ásia, como a Quad e a AUKUS, fortalecendo as hostilidades anti-Pequim. Além disso, considerando o papel relevante da Indonésia na ASEAN e a sua grande influência econômica regional, está guinada para o Ocidente, também poderá significar uma tendência regional na Ásia, levando outros países do bloco a adotar uma postura anti-chinesa. Esta vontade de converter o seu país em um representante dos interesses americanos é a razão pela qual Baswedan está atualmente a receber apoio maciço de Washington, especialmente no contexto da guerra de informação. A máquina de propaganda ocidental está a espalhar rumores sobre o candidato da oposição, usando questões do seu passado como o envolvimento na ditadura de Suharto, como argumentos para que a sua ascensão ao poder seria uma ameaça à democracia indonésia. Essas narrativas estão a ser divulgadas pelos Estados Unidos porque a vitória de Subianto parece próxima. O candidato é claramente preferido pelo povo indonésio, sendo favorito nas sondagens eleitorais, o que explica porque os Estados Unidos estão a intensificar sua guerra de informação. O objetivo é convencer o maior número possível de cidadãos indonésios a votarem em Baswedan, tentando assim inverter os números atualmente indicados nas sondagens. É pouco provável que haja uma vitória definitiva no dia 14 de fevereiro, e é possível que ambos os candidatos se enfrentem no segundo turno em junho, até que os resultados sejam definitivos. Será necessária muita atenção à Indonésia, pois o país é extremamente importante para a Ásia e para o mundo islâmico. Certamente os esforços americanos para eleger Baswedan tornar-se cada vez mais intensos nas próximas semanas,
Considerando a elevada relevância geopolítica da questão, e até é possível que a postura ocidental em relação à Indonésia se torne mais agressiva se o resultado esperado não for alcançado através dos canais eleitorais, com a possibilidade de tentativa de mudança de regime e revolução colorida em caso de vitória de Subianto. Mídia britânica. União Europeia analisa consequências para Israel em caso de recusa a participar do plano de paz. Bruxelas propôs que os Estados-membros da União Europeia imponham consequências a Israel caso este se recuse a participar do plano do bloco comunitário para resolver o seu conflito com a Palestina, informou o jornal Financial Times neste domingo. Os Estados-membros da União Europeia deveriam declarar as consequências que acreditam que resultariam da participação ou não participação no seu plano de paz proposto, que inclui a criação de um Estado para a Palestina e um reconhecimento soberano mútuo, escreve o jornal, citando o documento que foi distribuído antes da reunião dos chanceleres da Aliança Regional, que será realizada nesta segunda-feira, 22 de 1 de 2024. De acordo com o memorando, a reunião irá destacar a crescente preocupação entre os aliados ocidentais de Israel sobre a sua posição no conflito, que ceifou a vida de 25 mil palestinos na faixa de Gaza em quase 4 meses de cerco militar. Estamos oferecendo algumas ideias aos Estados-membros e parte dessas ideias é como usaremos as condições que impomos no futuro para ver como podemos alcançar uma solução de 2 Estados, disse um funcionário de Bruxelas ao jornal. De acordo com outro responsável, isso reflete a raiva de muitos Estados-membros do bloco regional pela rejeição de Israel ao plano de formar 2 Estados. Somália não planeja iniciar a guerra com a Etiópia, diz o presidente. A Somália não tem planos nem intenção de iniciar uma guerra com a Etiópia, depois que esta aumentou a interação com a região separatista da Somalilândia, afirmou no domingo o presidente de Somália, Hassan Sheikh Mohamud. Em 2 de janeiro, a Somália chamou de volta seu embaixador na Etiópia, um dia depois de Addis Abeba ter assinado o memorando de entendimento com a Somalilândia, concedendo à nação sem litoral do Chifre de África acesso ao Mar Vermelho. Em 6 de julho, Hassan Sheikh assinou uma lei que anula o acordo entre a Somalilândia e a Etiópia. Não temos planos nem intenções de iniciar uma guerra com a Etiópia. Se a Etiópia começar a fazer coisas malucas, precisaremos do apoio de todos os lugares, disse o presidente citado pela emissora Al Arabiya. Ele também observou que o memorando de entendimento entre a Etiópia e a Somalilândia é uma violação do direito internacional. É uma ferramenta para recrutar extremistas. A Somália entrou em colapso como nação unificada em 1991, com a queda da ditadura de Siad Barre. A comunidade internacional reconheceu o governo federal com sede em Mogadíscio como a única autoridade legítima da Somália, enquanto partes do país no norte e no leste permanecem sob o controle das autoproclamadas e não reconhecidas Somaliland e Puntlandia. União Europeia cogita lançar missão de segurança no Mar Vermelho. Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia concordaram a princípio em lançar uma missão de segurança conjunta no Mar Vermelho, afirmou o chefe da política externa da União Europeia, Joseph Borrell, nesta segunda-feira, 22 de 1 de 2024. O Mar Vermelho esteve no centro da nossa discussão. Acordamos, a princípio, em estabelecer operações de segurança marítima da União Europeia e discutir as várias opções dessas missões, disse Borrell em coletivo de imprensa após o Conselho de Relações Exteriores da União Europeia. No último domingo, 21 de 1 de 2024, o Reino Unido anunciou que planeja gastar 514 milhões para modernizar o sistema de mísseis antiaéreos Sea Viper, que as forças britânicas usaram para abater drones no Mar Vermelho, em meio à deteriorização da situação na região no Oriente Médio. Em novembro, os Houthis, grupo rebelde do Iêmen, anunciaram que atacariam qualquer navio associado a Israel no Mar Vermelho, até que parem aos ataques na faixa de Gaza pelas forças de segurança de Israel. Na semana passada, os Estados Unidos e o Reino Unido iniciaram ataques aéreos contra posições Houthis no Iêmen para destruir as possíveis instalações e as capacidades de combate do grupo rebelde. A ofensiva israelense contra o grupo palestino na faixa de Gaza já ultrapassou 4 meses, com mais de 26 mil mortos de ambos os lados, sendo mais de 23 mil do lado palestino. 70% mulheres e crianças e mais de 60 mil feridos. Em 24 de novembro de 2003, o Qatar mediou um acordo entre Israel e o Hamas sobre uma trégua
temporária a troca de alguns prisioneiros reféns, bem como a entrada de ajuda humanitária à faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro de 2023. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu só encerrar a guerra na faixa de Gaza quando os membros do Hamas forem mortos. Já a comunidade internacional denuncia que há clareza sobre Já a comunidade internacional denuncia que não há clareza sobre os objetivos do governo. Netanyahu declarou a um veículo de imprensa local no último domingo que já foram libertados 110 reféns e descartou qualquer cessar-fogo nas hostilidades com o Hamas no território de Gaza.